E nós voltamos a falar sobre balanços corporativos, resultados de 2024. A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, teve um 2024 bastante positivo, histórico, para dizer assim. A empresa registrou um aumento de 273% no lucro no ano e, além disso, viu um avanço de 12,6% nas suas receitas líquidas consolidadas. E para trazer mais detalhes sobre esses números e falar sobre perspectivas para a companhia neste 2025, eu recebo aqui no estúdio, em São Paulo, Gustavo Ambá, gerente geral da Whirlpool Brasil. Seja bem-vindo à nossa programação, que prazer tê-lo por aqui. Agradeço por ter dedicado parte do teu tempo a conversar conosco e com a nossa audiência. Bom dia, Gabriel. Grande prazer estar aqui com você e com todos. A gente está realmente muito feliz com os resultados. A gente anunciou ontem os resultados aqui no Brasil, primordialmente do Brasil. Recentemente também a gente falou da nossa operação global, mas especificamente aqui do Brasil, a gente está muito satisfeito com o que a gente apresentou ano passado e também com essa perspectiva, principalmente desse primeiro semestre. Perfeito. Eu queria até fazer esse comparativo. Resultado geral, internacional, resultado operação Brasil. Tinha dado uma olhada nos resultados da empresa, falei, teve alguns problemas, a gente teve uma receita um pouco menor em 2024 do que lá em 2023, mas quando a gente olha para o Brasil, foi na direção completamente oposta. Sim. Mais de 200% de alta no lucro, receita também crescente. O que distanciou essas duas operações? Brasil, que é muito relevante para a empresa, e o restante do mundo? Vamos lá. Primeiro, a Whirlpool tem o Brasil como a segunda maior operação. Então, a gente já tem essa grande responsabilidade que, de fato, a gente move o ponteiro do nosso negócio global. Globalmente, exceto nos Estados Unidos, que a gente teve e continua com o desafio do mercado que a gente chama de housing, ou mercado imobiliário, a gente foi muito bem em todas as demais operações, na operação da Ásia, na operação da América Latina, na nossa operação de KitchenAid. Então, tanto eletrodoméstico como eletroportáteis, a gente foi bem, só os Estados Unidos que foi um desafio e foi um desafio de toda a indústria. Uhum. O Brasil, por sua vez, a gente conseguiu entregar no ano passado em reais, é o maior resultado da história, tanto principalmente em faturamento, mas também em lucro líquido. Então é um resultado altamente expressivo e em dólares é o segundo maior da década. Só não foi maior que 2020, foi aquele ano difícil do ponto de vista social e etc. Mas a verdade é que foi um ano que para o negócio de eletrodomésticos ele foi muito positivo, já que as pessoas estavam em casa e consumindo os nossos produtos. Então o ano passado foi um resultado equivalente a esse que a gente apresentou lá atrás. E no nosso entendimento, isso se deve muito ao que acontece quando a gente olha o longo prazo. Os eletrodomésticos no Brasil, principalmente os nossos principais produtos, que são refrigeração, lavanderia e fogão, eles têm uma oportunidade gigante de parque instalado antigo. Significa dizer que o consumidor tem em casa produtos com mais de 7 anos de vida. E aí a gente enxerga isso como uma oportunidade a ser endereçada. E no ano passado foi o que aconteceu. A gente conseguiu, através de uma série de iniciativas, principalmente com inovação, comunicação de marca, a gente trouxe soluções de novos produtos, a gente trouxe redução de custo. Então, esses ajustes estruturais que a gente procurou ativar para o consumidor, eles acabaram gerando o encontro dessa demanda que, no nosso entendimento, estava represada. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala de Whirlpool no Brasil, são principalmente estes produtos. O que vocês têm como o forte da operação aqui no Brasil, que é a segunda maior da empresa no mundo? Primeiro, antes até de falar dos produtos, a gente tem o privilégio aqui de trabalhar com duas grandes marcas, que são a marca Brastemp e a marca Consul. A marca Brastemp, ela atua no segmento que a gente chama de Mass Premium, que é massa, mas também traz um diferencial mais premium, com mais valor agregado. E a gente também tem a marca Consul, que é a marca mais penetrada de eletrodomésticos do Brasil. Até porque a gente, aliás, esse ano a gente completa 75 anos de história com a marca Consul e é uma marca que a gente acaba trabalhando muito mais a brasilidade. Ambas as marcas trabalham em todas as categorias de eletrodomésticos. Eu citei as 3 mais importantes, mas Perfeito. A gente atua em todos os negócios. E todos os negócios apresentaram crescimento ano passado. Seja os principais, que é muito mais uma substituição de produtos antigos por produtos novos ou com novas funções que a gente chama de features, ou também nos segmentos que têm ainda oportunidade de penetração, que são segmentos que o consumidor não tem em casa, como, por exemplo, cooktop, forno, freezer, lava-louça. Então, a gente conseguiu sucesso em ambos os segmentos,
também porque as inovações aconteceram em ambos os segmentos. Só em setembro, agosto, setembro do ano passado, foram mais de 40 inovações que a gente inseriu no mercado brasileiro e a gente também acredita que muito do sucesso veio daí. Perfeito. E aí, antes de eu falar especificamente sobre essas inovações que vocês estão propondo para o cliente de vocês, que vocês estão imaginando como uma avenida para explorar nestes produtos que vocês já são fortíssimos, já são tradicionais aqui no país e no mundo, queria falar sobre este cenário. A gente tem, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Muita gente antecipou a compra de eletrodomésticos. Falou, não estava no horário, não estava na hora de eu trocar minha TV, trocar meu fogão, minha geladeira. Mas já que eu vou ficar em casa mesmo, porque sobrou um dinheirinho, que eu não estou saindo de casa, não estou fazendo outras coisas, está todo mundo trancado, isolamento social, vou antecipar essa compra. E nós tivemos uma força brutal lá em 2020, 2021. Nos anos seguintes, o varejo online, essas linhas brancas, elas sofreram com o baque, porque as compras foram antecipadas, concentradas todas em 2020, e nos anos seguintes nós tivemos um volume menor. Então, os resultados, consequentemente, naturalmente, acabaram vindo piores do que nos anos anteriores. Esse movimento que vocês percebem de renovação do parque instalado, dos eletrodomésticos que já estão nas casas dos brasileiros, ele começou em 2024 e vai se estender para 2025? Ou ele aconteceu todo em 2024 e vocês imaginam que os próximos anos vão ser deste rebote de que a gente não vai ter essa renovação? Ou algo não vai acontecer, por exemplo, como aconteceu na pandemia? Vamos lá, vou tentar dar uma passada breve pela década. Por favor. Ainda que o 2020 e o 2021 tenha sido um pico, ele não foi um grande boom comparado, por exemplo, aos anos de 2011 a 2013. Entendi. Então, ele foi um, vamos dizer assim... Uma barriguinha no gráfico. Foi uma barriguinha. E da mesma forma, tal qual a ressaca que existiu em 15, 16 e 17, a ressaca que aconteceu em 22, principalmente, começou já em meados de 21 e foi até o começo de 23, ela também não foi uma super ressaca e também não foi longa. Entendi. Então, não foi um grande ciclo que depois gerou outro grande ciclo negativo. Foram ciclos mais curtos. Sob esse olhar, o que a gente notou já desde meados de 2023, quando começou o processo de redução da taxa de juros, tem muita gente que fala, puxa, Gustavo, mas a taxa de juros a 12, a 11 é muito alta. Mas o consumidor brasileiro, a expectativa dele é muito mais direcionada pela tendência da redução do que pela redução per se. Ele se vê numa condição de eu posso pagar, está menos do que estava, logo eu vou comprar. Então, sob essa lógica, o mercado começou a crescer desde meados de 23. E a gente segue assim, prestes a completar 2 anos. Tá, e aí agora? Agora a gente começa a ter uma ligeira preocupação, e a gente espera que não se transforme numa grande preocupação, porque a taxa de juros já chegou a 14 e, é o que tudo indica, ela vai bater 15 muito em breve. Então, sob essa perspectiva, o que a gente quer fazer? Intensificar o que a gente já tem feito, seja com lançamentos de produtos. A gente a gente vai lançar agora no segundo semestre uma série de novos produtos com novas funcionalidades, inclusive categorias que a gente não jogava antes. Então, a gente vai seguir fazendo isso, mas do outro lado a gente tem um grande desafio de destravar o crédito, seja co-construindo com o governo ou com as entidades que trabalham pelos interesses do negócio de eletrodomésticos, seja a gente mesmo com os nossos parceiros varejistas, que são vários, achar alternativa de flexibilização, de parcelamento. Então, a gente não acha que vai ser um ano tão bom quanto o ano anterior, mas ele começou ainda positivo e a gente tem esses desafios para o segundo semestre. Segundo semestre, onde vai se concentrar talvez esse efeito geral de um pessimismo maior, uma confiança do consumidor também mais baixa, taxa de juros em 15%, que arregaça qualquer um. É difícil mesmo, eu converso aqui com setor imobiliário, setor de tecnologia, diversos setores estão realmente preocupados com o efeito desses juros na casa dos 15%. E aí quando você fala, por exemplo, em inovações, mencionava 40 inovações já apresentadas, o que isso tem de efeito? O que vocês estão mirando com essas inovações? O que efetivamente vocês estão apresentando para o consumidor? Olha, a gente sabe as principais dores do consumidor, a gente sabe que está, por exemplo, associada ao gasto de energia, que é uma dor muito comum. O poder de compra do consumidor nesse contexto, que já apresenta indícios mais inflacionários, a gente sabe que essa é uma preocupação.
o consumo de água é a mesma coisa, redução de insumos para utilizar os nossos produtos também é uma dor do consumidor. Então, são dores que todas estão conectadas à necessidade do consumidor e ao meio ambiente, mas que agora, nesse contexto de mais arroxo, elas se tornam ainda mais importantes. Então, a gente tem algumas inovações que endereçam isso. O consumidor nessa dificuldade, por exemplo, com espaço e eventualmente querendo viver num local maior ou que ele consiga ter mais produtos, a gente tem algumas soluções, por exemplo, que a gente lançou recentemente, a máquina de lavar 2 em 1, que você pode lavar tanto materiais maiores como um edredom, aí você tira o agitador, como você pode também lavar a roupa do dia a dia, que você deixa o agitador e você tem um maior contato e uma qualidade maior da lavagem. Isso habilita o quê? O consumidor a ter uma máquina só e não querer talvez dividir ou utilizar outro produto para fazer essa lavagem. A gente tem também o Air Fryer, que foi um negócio que disparou na pandemia como uma solução para cozinhar em casa. A gente primeiro introduziu o Air Fryer dentro do nosso negócio de forno e agora a gente já tem ele também em fogão e estamos trabalhando em outras alternativas para que Air Fryer, junto com o eletrodoméstico, seja uma solução também de espaço otimizada. As nossas lava-louças, a gente tem a lava-louça 8 serviços, 10 serviços, 14 serviços. É um produto que gera economia de água versus a lavagem manual. E os nossos últimos lançamentos, eles ainda geram mais economia de água. Então, muito do nosso trabalho, ele é de longo prazo, mas entendendo esse contexto de curto prazo, a gente procura se tornar muito acessível, principalmente com a marca Consul. O Brastemp é muito forte, muito sólida, traz as diferenciações, só que é com o Consul que a gente entende que esse ano a gente vai também dar uma boa balanceada e poder contentar o consumidor brasileiro. Entendi. Acho que até é incrível a penetração da Air Fryer no dia a dia do brasileiro. Virou meme, fala, o que eu preciso para morar em algum lugar, para viver, um tanque para lavar roupa e um Air Fryer para comer, e aí acabou, você tá feito. Então, realmente, produto que gerou aí muita mudança no mercado, de eletrodomésticos principalmente. Vamos ver como é que este 2025 vai se desenhar com todas essas inovações que vocês estão trazendo. Quando a gente fala de crédito, há algumas iniciativas já levantadas pelo governo, por exemplo, crédito consignado para a CLT, que surgiu recentemente, na sexta-feira passada, começou a funcionar. Há também conversas de crédito para a reforma das casas, que já está em pauta no governo, em discussão. As próprias varejistas têm as suas iniciativas próprias. O quanto que precisa de crédito para vocês terem talvez uma mitigação desse movimento de desaquecimento do consumo? A gente já viu em outras ocasiões o crédito não ser o suficiente para trazer de volta o consumo para cima. Por exemplo, nos últimos 2 anos, a demanda por crédito vem caindo. Mas parece que no final do ano passado ela começou a subir. Como é que vocês acompanham este equilíbrio entre crédito e consumo? O que a gente precisa ver acontecer para que a empresa tenha, claro, em questões macroeconômicas, um bom ano? Quando a gente olha a gente tem vários modelos algoritmos para poder traçar a demanda, a nossa cadeia é longa, então a gente precisa ser super técnico para não ter nem produto a mais, nem produto a menos, que ambos geram algum problema para a cadeia inteira. O que a gente nota é que a confiança do consumidor, a forma como se traduz a taxa de juros para ele, no final é o parcelamento, que no fundo é o crédito. Sim. Então, se os juros ele sobe, mas a gente consegue dar mais alternativas, estender o período de pagamento ou, de alguma forma, encontrar soluções com o governo, com os varejistas, não de perdoar dívidas, mas suavizar essas dívidas. Isso, de alguma forma, estimula o consumidor. Por quê? Voltando para o dado do longo prazo. Assim como em 10 anos surgiram 10, 12 milhões de lares, esses 60 e tantos milhões de lares que tem no Brasil, as famílias também cresceram e as necessidades também mudaram. Então, existe essa necessidade e o eletrodoméstico, principalmente os 3 produtos que eu citei, eles são necessidade fundamental do consumidor. Ele está no ranking das coisas que ele não vai deixar de fazer. Então, destravar o crédito é um ponto-chave. Só um comentário ainda no que você citou antes, que é uma curiosidade que você acabou até tocando. Puxa, o da Air Fryer. Tem uma outra coisa interessante. Historicamente, o consumidor brasileiro ele costuma ter 3 a 4 produtos, que praticamente tem em todos os lares. Refrigeração, fogão, lavadora e micro-ondas. Os consumidores mais novos, já que a gente chama de geração Z, a gente já nota uma mudança grande nesse hábito. O que a gente vê muitas vezes é
ou ter um cooktop, ou um forno para poder cozinhar, um micro-ondas e uma geladeira pequenininha. É diferente de há 10, 15, 20 anos atrás, que o primeiro item ele era, com certeza, a refrigeração e o fogão, a lavadora. Hoje não. Hoje a praticidade, que é muito do que traz o micro-ondas, muito do que traz o fogão e aí o nosso com air fryer, também com a geladeirinha, é uma mudança importante no hábito do brasileiro. Perfeito. Última pergunta rapidíssima, porque a gente já está estourando o tempo, infelizmente. No ano passado, vocês acabaram vendendo uma operação daquela locação de purificadores. Tem mais algo no portfólio para vocês aproveitarem uma oportunidade ou para tirar de dentro da carteira de vocês? Como é que vocês estão enxergando essa organização do negócio? Muita gente fez essa pergunta porque a gente tem um statement e um princípio estratégico na Whirlpool que o nosso negócio é a cozinha e a lavanderia. Perfeito. E nesse sentido, a gente se desfez de uma parte do negócio de águas o ano passado. Não foi algo que a gente buscava, foi uma circunstância que favoreceu o negócio. Na verdade, essa foi uma situação e a outra situação que envolvia essa definição é um negócio de alto capital empregado, porque é um negócio de assinatura de águas que a gente tinha e a gente optou por dedicar esses recursos em outros negócios que a gente vê mais possibilidade de gerar valor para o consumidor. Então, foi uma situação muito, muito, muito particular, não extrapolável ou não, talvez... replicável para esse ano que vem. A gente já tem, ao longo dos anos, aí não é só no Brasil, mas globalmente, a gente vem nesse processo de priorização e nesse processo de priorização a gente entende que a gente é a empresa, a gente é no Brasil, a gente quer ser ainda mais sólido como a empresa líder de eletrodomésticos na cozinha e na lavanderia. Foca no core, no que temos muita competitividade, o resto a gente analisa para ver se desinveste. O resto a gente compõe. Entendi, perfeito. Muito obrigado pela participação, prazer tê-lo por aqui, portas abertas para próximas visitas aqui ao nosso estúdio e, claro, um ótimo ano de 2025 a vocês. Prazer foi meu, obrigado, Gabriel, obrigado a todos, até mais.